Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta hora. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na live de quinta-feira. Esse tempo de nós continuamos pensando, nos aprofundando naquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que Ele falou conosco no último domingo, quando pensamos sobre o autoconhecimento como uma ferramenta indispensável para nós enfrentarmos os dias de dificuldade de maneira vencedora e abençoadora. E nós queremos continuar conversando sobre isso nesta live. Desde já, eu convido você a compartilhar essa live com uma outra pessoa e abençoar a vida de outra pessoa. Muito bem, nós vamos pensar então nessa noite sobre os riscos e os benefícios e o como nós podemos nos conhecer. Nós vamos pensar então em três personagens da Bíblia que lidaram com essa questão do autoconhecimento. O primeiro personagem que nós queremos pensar aqui são os espias. Sim, os espias que Moisés enviou para espionarem a Terra Prometida e ver como é que era lá. Vocês conhecem, foi um espia de cada tribo, né? Então foram 12 espias e ficaram lá conhecendo a Terra Prometida, né? A Canaã, né? Para onde o povo de Israel estava caminhando naquele período. E então eles vieram e deram um relatório. E dois deles, Josué e Caleb, deram um relatório otimista, mas os outros 10 deram um relatório pessimista. Veja só como é que foi parte do relatório pessimista que os outros 10 deram. Eles disseram assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram, com ele, Josué e Caleb, né? Com eles, né? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha agora a questão do autoconhecimento. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha o que eles dizem. Éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Mas eles eram filhos de Deus. Eles faziam parte do povo de Deus, tinham sido escolhidos por Deus, tinham sido libertados de maneira poderosa do Egito por Deus. Mas o que eles pensam a respeito de si mesmos? Eles olham para si mesmos e falam assim: nós não passamos de gafanhotos diante do povo diante do povo que mora na terra, que nós vamos habitar. Veja, este é uma percepção errônea. Falta aí um autoconhecimento, falta se firmar no autoconhecimento. E a pergunta é: quais os riscos que nós corremos quando nós não nos conhecemos? O primeiro risco é que nós ficamos tímidos. Ao invés de sermos corajosos, ousados, acabamos nos deixando vencer pela timidez, né? Ficamos com medo de empreender, medo de ter novas ideias, medo de se expressar, medo de dizer o que você pensa, medo de dizer o que você sente. Junto com isso vem o sentimento de menos-valia, né? Aquele sentimento de baixa autoestima. Eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo, não faço. Porque você não se conhece, você não conhece o seu potencial, as suas possibilidades, como nós vimos no domingo, quando estudamos o texto lá de Daniel, capítulo 2. Uma outra consequência, um outro risco que nós corremos quando nos falta o autoconhecimento, é que nós não alcançamos o nosso potencial. Então, vamos pensar assim, o povo de Israel, ele saiu do Egito, ele foi tirado do Egito por Deus de maneira sobrenatural, para chegarem à Terra Prometida. Então, qual era o potencial deles? Ou seja, qual era o destino deles? O destino deles era ser moradores da Terra Prometida. Por que os espias disseram: olha, nós parecemos diante dos moradores daquela cidade, daquela terra, nós parecemos gafanhotos?
eles estavam correndo o risco de não alcançar o potencial deles, de não alcançar o destino deles. O destino deles era serem moradores da Terra Prometida. E, de fato, aquela geração toda não alcançou. Todas as pessoas de mais de 20 anos que acabou acreditando, todas as pessoas que com mais de 20 anos saíram do Egito e acabaram acreditando nesse relato negativo dos espias, eles ficaram circulando pelo deserto por 40 anos, até que todos morressem. Então só a nova geração é que entrou na Terra Prometida. Então há alguns riscos que nós corremos quando nos falta um autoconhecimento. Mas a Bíblia também relata para nós alguns benefícios. Além do que nós vimos com Daniel, há outros personagens bíblicos que tiveram um autoconhecimento e foram abençoados. Porque quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós somos abençoados. Há vários benefícios. Então eu queria ler aqui com você um pouquinho da história do João Batista. João Batista é alguém que tinha um bom autoconhecimento. E veja como isso foi importante na vida dele. Vamos ler o texto, João capítulo 1, versículo 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Ele tinha um bom autoconhecimento. Eu não sou o Messias. E eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. João sabia quem ele era. Ele tinha um bom autoconhecimento. A pergunta é: quais os benefícios que um bom autoconhecimento pode trazer para nós? Quais os benefícios que trouxe para João? Primeiro, o benefício que o autoconhecimento que João tinha trouxe para ele é que ele enfrentava paz diante das perdas, né? Então, logo depois desse texto que nós lemos, João batiza Jesus e Jesus então começa a ficar conhecido e então Jesus começa a ter mais pessoas que começam a segui-lo. Então, João capítulo 3 diz o seguinte: alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. E eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Os discípulos de João estão incomodados com o fato de que Jesus agora está atraindo muita gente. Então, João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ele ouve a voz. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Olha que bacana! João sabia quem ele era. E agora ele está perdendo os seguidores, porque as pessoas começaram a seguir Jesus. E sabendo quem ele é, ele se sente em paz. Os seus discípulos não estavam em paz, ficavam incomodados com o fato de que as pessoas começaram a seguir Jesus. Mas João está sofrendo perdas de seguidores, mas ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele tem uma missão, que ele foi enviado por Deus. Então ele experimenta paz. Quando nós nos conhecemos, nós temos paz, né? Vamos pensar que você trabalha em uma função e aí você numa empresa e aí você é mandado embora daquela empresa. Se você sabe quem você é, se você sabe a sua capacidade, se você sabe aquilo que Deus deu na sua mão para você fazer, você tem paz, porque outra porta vai se abrir para que você desenvolva a sua missão, complete a sua tarefa. Um outro benefício que nós podemos experimentar quando nós temos um bom autoconhecimento é que nós podemos ter ousadia em cumprir a nossa missão. Isso também acontecia com João. Veja lá em Mateus 3, versículo 7, diz assim:
Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Façam coisas que Deus... E não digam uns para os outros: Abraão é o nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está posto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Olha a ousadia dele. Quem é que vem? Quem é que vem agora para ouvir João, para ser batizado por João? Os fariseus e os saduceus. Eram pessoas importantes da religião. E João não titubeia. Ele sabe quem ele é. Ele não se deixa levar pela fama, pela importância, pela posição dos fariseus e dos saduceus. Ele os acusa como acusaria um pecador da mais baixa índole. Raça de víboras, ninhada de cobras venenosas. Ousadia em cumprir a sua missão. É o benefício que você pode ter quando você tem um bom autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei os meus dons, a minha capacidade, o que Deus colocou na minha mão para fazer. Então eu posso fazer com ousadia. E um terceiro benefício que nós podemos experimentar quando nós temos um bom autoconhecimento é que nós podemos ter convicção diante das aflições. Depois desse período, João foi preso e lá na cadeia, João chama os seus discípulos e envia-os para Jesus. E ele diz assim, lá em Lucas 7, 18, diz assim: os discípulos de João contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Veja que esse texto parece que João está com dúvida. Sim, há uma dúvida, mas por trás dessa dúvida há também uma convicção. Porque quando ele pergunta para Jesus se Jesus era aquele que eles deviam esperar, que eles esperavam, ele também acrescenta: ou devemos esperar outro. Ele tem uma convicção, ele está aflito, ele está preso, mas ele continua tendo uma convicção: eu sou aquele que foi enviado adiante do Messias. Pode ser que o Messias seja esse, mas se não for esse, eu vou continuar esperando o outro. Ele tem uma convicção. Mesmo as aflições, ele não perdeu a sua convicção. Se não for Jesus, eu vou continuar esperando o outro. Ali está a convicção. Ele não estava apenas duvidando que Jesus podia ser ou não. Ele demonstra a convicção de que ele está ali para aguardar, para ser aquele que vem antes do Messias aparecer. São esses 3 benefícios. Pelo menos esses 3 benefícios nós podemos ver na vida de João, de quando nós temos um bom autoconhecimento. Nós enfrentamos paz diante das perdas. Nós temos ousadia para cumprir a nossa missão. E nós também temos convicção diante das aflições. Nós temos convicções. E agora eu gostaria de pensar com você por alguns instantes em como podemos obter um autoconhecimento melhor. Como podemos crescer em autoconhecimento. E aí eu gostaria de lembrar juntamente com você a história de Gideão. Gideão, que foi um dos juízes que a Bíblia registra, o texto está lá em Juízes capítulo 6. Vejamos aqui. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Veja, o anjo do Senhor fala para Gideão: você é corajoso e o Senhor está com você. E aí você já conhece um pouco da história. Você sabe aí que Gideão acaba sendo usado por Deus
para libertar os israelitas da opressão que os midianitas estavam provocando neles naquele período da história, né? Mas impressionante que o anjo do Senhor fala para Gideão assim: você é corajoso. Mas Gideão demonstrava sinais de que ele era um homem corajoso? Não. Ele estava escondido, malhando trigo, trabalhando, né, debulhando o trigo, no lugar escondido, no tanque onde se usava para pisar uvas. Mas o anjo do Senhor chama ele de corajoso. Então a pergunta que nós fazemos diante da história de Gideão é como podemos crescer em autoconhecimento? Como podemos crescer? E aí eu gostaria de sugerir algumas ideias. A primeira delas é que para nós crescermos em autoconhecimento, nós precisamos de assumir a nossa identidade em Cristo. Porque Gideão não se via como alguém corajoso, mas o Senhor o via como alguém corajoso. O Senhor sabia quem ele era. E o Senhor diz: você é corajoso. O anjo do Senhor diz para ele: você é corajoso. Então, Gideão passa a ter um relacionamento ali, a conversar com o anjo e a fazer algumas provas, aquelas provas da lança, você já conhece a história, né? Ele não duvidou, ele não falou assim: ah, não, eu não sou corajoso, não. Quando o anjo fala que ele que ele vai libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas, ele fala assim: mas quem sou eu? A minha família é uma família inexpressiva entre Israel e eu sou uma pessoa sem importância na minha família. Mas em nenhum momento ele fala assim: eu sou covarde. Não. Se o anjo chamou ele de corajoso, ainda que ele relute, ele está acreditando. Então, como é que nós podemos crescer em autoconhecimento? Primeiro, devemos assumir quem nós somos em Cristo. Conforme nós vimos na live de terça-feira, quem você é em Cristo? Você é um filho de Deus, amado e amada por Deus. Um filho, uma filha de Deus. É isso que você é. Você não é uma pessoa imprestável. Você não é uma pessoa que o seu pai falou assim: ah, você não vai dar nada na vida. Às vezes os pais falam isso pra gente, né? É uma maneira é uma tentativa de despertar de nós o brio para buscarmos e fazermos o melhor, mas acaba nos convencendo do contrário. Você não vai dar nada na vida, não. Só por você ser uma pessoa, você já é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Aí você é alcançado por Deus através de Cristo Jesus. Quem é você? Você é um filho, uma filha amada por Deus. Você não é um funcionário, você não é o filho do Beltrano do Ciclano. Nós temos que aprender isso, a assumir quem de fato somos em Cristo. E quem de fato somos em Cristo? Somos filhos de Deus, amados. Porque Deus não mandaria o seu filho morrer por pessoas sem valor. Você e eu somos pessoas que têm valor. E o valor diante de Deus. Porque muitas vezes, uma das coisas que abatem a nossa alegria, a nossa paz, é o que as pessoas pensam a nosso respeito. E muitas vezes nós nos convencemos de que somos aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Ah, você é um bobo, você é uma pessoa sem valor, você é uma pessoa... você não fede nem cheira. E às vezes nós ficamos no sentido assim, porque acreditamos naquilo que os outros dizem. Assuma a sua identidade em Cristo. Acredite naquilo que Deus diz que você é. E, em última instância, você e eu somos pessoas amadas por Deus. Podemos também crescer em autoconhecimento quando nós crescemos também em relacionamento com Deus. Foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão não deu uma resposta e saiu, virou as costas e saiu andando. Não. Ele tabulou uma conversa ali com o anjo. Ele falou que a família dele era pequena, que ele era uma pessoa insignificante na família. Ele pediu uma prova com Deus. Ele manteve um relacionamento contínuo. Ele cresceu no relacionamento com Deus. E Deus fez dele um homem vencedor. Alguém que levou o povo de Israel daquela opressão naquele momento. Então, como que você e eu podemos crescer em autoconhecimento? À medida que nós crescemos em relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona mais com Deus? Lendo mais a Bíblia, orando,
tendo oportunidade de conversar com outras pessoas a respeito de Deus, da sua verdade. Cresça em relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você se torna a pessoa que Deus planejou que você fosse. Mais você desenvolve o seu potencial. E uma terceira dica de como podemos crescer em autoconhecimento é coragem. Precisamos ter coragem. Porque é assim, quando você começa a buscar autoconhecimento, às vezes você vai encontrar coisas que você não gostaria. Às vezes você vai perceber que você não é aquela pessoa que você imaginava. Ou não é aquilo que os outros esperam que você fosse. E é preciso ter coragem para assumir ser quem você é, quem Deus diz que você é, quem Deus quer que você seja. Porque assim, nós já somos em Cristo Jesus. Nosso esforço é de manifestar no dia a dia, na realidade, aquilo que nós já somos diante dos olhos de Deus. E é preciso ter coragem. Coragem para se questionar, coragem para abandonar uma ideia idealizada do pai, da mãe, ou que você mesmo criou sobre você. Coragem para encarar que você é algo talvez até menor do que aquilo que idealizou ou que idealizaram para você. É preciso ter coragem. Coragem para assumir os seus defeitos. Coragem para assumir as suas virtudes. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é o enfrentamento do medo. Gideão foi uma pessoa que não só era chamada por Deus, ele foi um homem corajoso. Com 300 homens, enfrentou um exército enorme e o Senhor lhe deu vitória. Eu queria orar com você nesta hora e pedir que Deus te ajudasse a se conhecer um pouco melhor. Lembre, há vários riscos quando nós não nos conhecemos, mas há muitos benefícios quando nós temos um bom autoconhecimento. E nós vimos também algumas maneiras que nós podemos crescer em autoconhecimento. Quero orar com você. Pai, o Senhor conhece essa pessoa que agora está me ouvindo, Pai. E eu oro pedindo a Tua graça sobre essa pessoa. Senhor Deus, revela-se a ela de tal maneira que ela possa, Senhor Deus, conhecer um pouco mais sobre quem ela é. Senhor, o Senhor sabe, Deus, que há pessoas que muitas vezes estão vivendo, se sentindo pessoas miseráveis, sem valor. Quem sabe porque acreditaram em uma palavra que outras pessoas disseram a respeito delas. Há outros também que estão acreditando ser pessoas muito além do que de fato são, porque acreditaram em elogios falaciosos a seu respeito. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a graça de não vivermos no auto-engano, nem para menos, nem para mais. Dá-nos a graça de nos conhecermos e sermos as pessoas que o Senhor planejou que nós fôssemos, e que assim, vivendo, possamos ser bem-sucedidos, mas acima de tudo, possamos honrar e glorificar o Teu nome, estender o Teu reino aqui nessa terra e ser instrumentos para a realização da Tua vontade. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite de descanso e um sono reparador de forças, em nome de Jesus.